agradeço a vossa presença. Eu pedi esta conferência da comunicação social para poder apresentar de uma forma naturalmente abreviada as propostas que o CDS entregou e vão a debate e votação amanhã e depois no Parlamento para melhorar o Orçamento de Estado para 2009. Eu tenho-me comprometido e quero continuar a cumprir a obedecer ao seguinte princípio. De cada vez que faço uma crítica, procuro apresentar uma alternativa. De cada vez que digo o que é que o Governo não está a fazer bem, procuro explicar o que é que o meu partido faria diferente. E por isso, o CDS apresentou 86 propostas de alteração ao orçamento. É evidente que nem todas têm a mesma importância, mas todas apontam para 3 prioridades. Pôr a economia a crescer, dar mais solidariedade social em tempos difíceis e maior justiça no relacionamento do Estado com os cidadãos, com as empresas. Quero frisar bem este ponto. As propostas do CDS partem do princípio de que o país, em termos económicos, está a viver uma situação de verdadeira emergência. Nós temos de tomar medidas enérgicas para termos crescimento da economia, para termos criação de postos de trabalho, para melhorarmos a rede de apoio social aos mais vulneráveis nos tempos mais difíceis, que são aqueles que estamos a viver. E é por isso que, construtivamente, com uma atitude de solidariedade com o país, o CDS tem as prioridades que enunciei. Também quero aqui reafirmar que consideramos que, de dia para dia, este orçamento está a perder adesão à realidade. Todas as projeções internacionais apontam para a falta de credibilidade dos números estimados na lei de meios, que é o orçamento. Em particular, chamo a atenção que o orçamento prevê um crescimento superior àquele que provavelmente o país terá, prevê a manutenção da taxa de desemprego, quando infelizmente todos os indicadores apontam para a sua subida, e prevê uma receita fiscal que é um autêntico saque à economia, porque eu não vejo onde é que o Governo vai buscar tantos impostos quando há tão pouca atividade económica, há tantas falências, tantas reduções de turno, tão pouca criação de emprego novo, tão poucos contratos, tão poucos negócios, e, portanto, o país economicamente está estagnado. Eu não sei como é que é possível, a não ser violando todas as regras que são a proteção do contribuinte, aumentar a receita nos termos em que o Governo se propõe fazer. Mas isto, como sabem, é já uma posição que nós enunciamos desde o início deste debate, apenas a realidade e as projeções internacionais vêm confirmando o que temos. Queria então dizer-vos quais é que são os eixos principais das propostas do CDS. Em primeiro lugar, dar liquidez imediatamente à esmagadora maioria das empresas, que são as pequenas e médias empresas, responsáveis por 75% do emprego e por 58% do volume de negócios em Portugal. E, portanto, as nossas soluções para quais são os 2 principais problemas das pequenas e médias empresas neste momento? Liquidez e tesouraria no fim do mês, acesso ao crédito e ao financiamento.
As nossas propostas não são retóricas, são soluções práticas para que as empresas tenham mais liquidez, o que significa garantir, por exemplo, postos de trabalho, e tenham maior acesso ao crédito, o que significa poderem fazer novos investimentos e novos projetos. Propomos, por isso mesmo, várias soluções práticas. Primeiro, as dívidas do Estado às empresas devem servir como garantia para essas empresas obterem empréstimos e crédito. Se o Estado avaliza a banca, ninguém compreenderia que o Estado não dê uma forma de garantia às pequenas e médias empresas que precisam desesperadamente de acesso ao crédito, num momento em que ele se está a tornar estreito, e por isso, se o Estado lhes deve, que essas dívidas sirvam como garantia para poderem ter empréstimos. Esta solução já existe noutros países. Segundo, possibilidade de compensar créditos. O que é que isto quer dizer? Se o Estado deve às empresas, pelo menos ao mesmo nível funcional, essas empresas devem poder compensar as dívidas que o Estado não lhe paga relativamente aos seus próprios compromissos com a administração, nomeadamente em termos fiscais. Esta solução, hoje, depende de uma autorização específica do Ministro das Finanças. Como sabemos que a situação é excepcional, pensámos em medidas que, nem que seja a título transitório, ajudem a sério as pequenas e médias empresas a poder atravessar este tempo difícil. A primeira delas é a redução significativa do pagamento especial por conta. Como sabem, o pagamento especial por conta é pago uma vez por ano, independentemente da existência de lucro no ano em curso. E a situação excepcional em que as empresas estão obriga, ou deveria obrigar o Estado, a fazer uma revisão, pelo menos no próximo ano, desta matéria. Porque, evidentemente, a situação dos lucros tributáveis é muito diferente face a um ano atrás. Do mesmo modo, nós entendemos que, em face da situação excepcional que o país está a viver, é preciso fazer uma redução do pagamento especial por conta. Que, como sabem, avalia a última situação fiscal do contribuinte em causa. Ora, essa situação mudou porque as circunstâncias económicas também mudaram. E é preciso ter flexibilidade para perceber que estes dois pagamentos, o pagamento especial por conta e o pagamento por conta, constituem para as empresas, sobretudo para as pequenas e médias empresas, uma obrigação extremamente difícil que lhes corta a liquidez, que lhes reduz a margem de manobra, e eu tenho a certeza que neste momento, e era aqui que eu queria chegar, neste momento há muitos pequenos e médios empresários que têm uma opção em cima da mesa. Ou pagam aos seus trabalhadores, ou pagam ao Estado. O Governo deve perceber isto e ajudar essas pequenas e médias empresas, nem que seja de uma forma transitória e excepcional, reduzindo o pagamento especial por conta e o pagamento por conta. Também defendemos para as pequenas e médias empresas, como sabem, o reembolso do IVA
ser mensal. E eu acho que a eficiência da administração fiscal não se mede apenas pelo número de penhoras. Também se mede pelo serviço que é capaz de prestar à economia. É possível, é desejável, é praticável que o reembolso do IVA passe a ser mensal. Admitimos, exatamente no sentido de melhorar a situação da tesouraria das empresas, que a liquidação do IVA, que atualmente pode ser feita mensalmente, trimestralmente, possa abrir-se uma possibilidade de ser feita semestralmente. Como compreenderão, estas soluções são práticas, o Governo devia pensar nelas e ajudam inúmeras empresas que são o suporte e o nervo da nossa economia. Eu queria frisar bem esta ideia. Eu acho que o Governo ainda não percebeu esse dilema que as empresas estão a viver ao fim do mês, cada vez mais. Ou pagam aos seus trabalhadores, ou pagam ao Estado. Num momento de excepcional dificuldade económica e de crise social, eu acho que o Governo tem que perceber que não pode praticar junto das empresas tanta antecipação de receita, tanta obrigação fiscal, porque isso lhes corta a liquidez e lhes corta a tesouraria e pode ter consequências devastadoras. Reparem que a maioria destas matérias não tem sequer qualquer custo no sentido final para o Estado. Trata-se de não gerar tanta antecipação de receita. Ou então de permitir que dívidas que o Estado ainda não pagou sirvam para as empresas poderem ter crédito.